Saudações com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso Congresso de Adolescentes, o nosso 24º Congresso de Adolescentes, agora com a nossa cantora Esther Fialves, que já teve essa oportunidade no nosso congresso, e eu tenho algumas perguntas para fazer para ela. Esther, primeiro me conta, como foi a experiência de louvar no nosso congresso, Paz do Senhor? Paz do Senhor, gente, paz Amém. do Senhor. Gente, para mim foi uma honra, porque eu e minha mãe, a gente sempre acompanhou, né, os congressos das mulheres que acontecem, dos jovens, e a gente sempre profetizou, né? E eu já quero dizer que a nossa boca tem um poder, entendeu? E minha mãe sempre profetizava. No passado a gente viu das mulheres e disse que um dia eu estaria ali, no ano que vem, nesse ano no caso. E aí hoje nós estamos aqui, né, para honra e glória do Senhor Jesus. Isso é muito lindo ver o quão Deus é vitorioso, Deus é presente na nossa vida, né? E ele faz acontecer mesmo que a gente ache impossível, porque a minha visão isso era impossível, mas hoje Deus me fez estar aqui e para mim foi uma honra estar aqui. Os jovens são muito abençoados, amei estar, a cidade maravilhosa, o pessoal me recebeu muito bem, estou amando. Amém. Me conta um pouquinho mais, enquanto você estava lá louvando, a reação dos adolescentes, como você sentiu a igreja durante o seu louvor? Gente, foi uma bênção, graças a Deus. Os jovens aqui são muito pentecostais, né? Sim. Porque a gente que é itinerante vai em várias igrejas, né? E cada um tem uma personalidade. E aqui os jovens são bem pentecostais. E isso é muito lindo de ver, né? Porque numa geração que está se perdendo tanto, ter jovens assim que adoram verdadeiramente mesmo, em espírito e em verdade. E isso me marcou muito, porque os jovens aqui são bastante pentecostal. Até no jeito de falar, eu acho muito bonito. E a gente viu que você também foi pentecostal, você também. Foi uma Isso, bênção. glória a Deus. Uma canela de fogo, igual a gente. Esther, me conta uma experiência ou duas que você teve e que você se sentiu um pouco desafiada ao cantar para essa geração atual. Pode responder. Pode. Gente, eu já me senti bastante nervosa, né? Em várias situações, porque, como eu disse, a gente vai em vários lugares. E eu sempre congreguei em igreja muito pequena. Então, quando eu vou em igreja muito grande, eu fico muito nervosa. Ainda mais, assim, igrejas que eu já acompanho, como a de vocês, eu acompanhava, né? Acompanho. E aí, eu tava nervosa pra vir aqui hoje. Muito nervosa, gente. Nossa. Minha mãe tava até falando, Esté, pelo amor de Deus, calma, minha filha. E eu tenho um problema, gente, que agora eu tô com pressão alta, entendeu? E aí quando eu fico nervosa, meu braço fica doendo, só Jesus na causa. Mas o Senhor dá graça, né, gente? Eu também fico muito nervosa quando eu vou gravar clipe, muito nervosa, eu falo demais. Mas o Espírito Santo vai dando graça, né? Vai nos direcionando ali. E aí, na hora sai como sai. Quando eu começo a cantar, parece que eu nem tava nervosa. É o Espírito Santo mesmo. Verdade. Me conta, então, antes de você chegar a gravar um clipe ou antes de você subir no altar, como é a tua preparação antes de louvar para a igreja? Sim. Eu e a minha mãe, a gente sempre, né, ora no quarto, né? A gente faz ali o preparo. E também vejo os louvores, vejo se o tema tem a ver, né? Porque às vezes tem jovens que gostam de um estilo de louvor, tem mulheres que gostam de um estilo mais diferente, assim, mais fervor, né? Uns louvor mais fervoroso. Mas aí a gente vai, prepara os louvores, ora e também vai pedindo graça ao Senhor, porque não adianta você ter técnica vocal, não adianta você ter a palavra ali, mas não ter a unção. Então, o mais importante é a busca e pedir ao Senhor para dar graça e entender que ele faz da maneira que ele quer. Esther, você tem 15 anos de idade, não é isso? Me conta como foi a sua entrada nessa vida da música, como você recebeu o seu chamado. Então, eu vim de uma família que não era crente, né? Então foi um pouco complicado, mas a minha avó e a minha tia, por parte de pai, sempre foram, né, crentes. A minha tia congregava na Madureira e a minha avó tinha a igreja dela, que ela era pastora. E aí era um pouco desafiador, né, para mim, porque eu tinha os meus pais que não era crente e tinha a minha avó. E eu vivia na casa do meu pai e da minha mãe, da minha avó. Então, tipo assim, eu tinha que ser fiel, porque quando eu estava na casa da minha avó era fácil, mas Deus, ele nos prova quando a gente está num ambiente meio improvável, né? Então, quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha que permanecer fiel. Meu pai era viciado em drogas, a minha mãe não era convertida, mas aí quando ela se converteu foi ficando melhor. Depois meu pai também se converteu, foi bem difícil. E aí, a minha mãe, quando ela era pequena,
ela foi abusada, né? Ela cantava, só que quando ela foi abusada, ela não quis mais cantar. Ela decidiu guardar o dom dela porque ela se sentia suja, né? E aí, depois de um tempo, as coisas foram passando. Ela conheceu meu pai. Ela até achou, meu pai era um homem que tinha muito dinheiro, né, na época, antes de eu nascer. E aí ela achou que a vida dela ia mudar, né, por causa do meu pai, só que, coitada, só piorou. E aí foi aquela luta, meu pai traía muito a minha mãe, ele era usuário de droga, eu já vi meu pai tentando se matar. E aí as coisas foram piorando, piorando, piorando. E até que minha mãe, quando eu tava com 8 meses na barriga dela, ela orou, né? Tipo assim, ela não era crente, mas ela conhecia, né, Jesus, conhecia os caminhos de Deus e tal. E aí ela orou pedindo que o dom que ela tinha, que Deus me desse. E aí passou-se anos, quando eu tinha 5 anos de idade, estava na casa da minha avó, peguei o celular da minha avó, e aí eu comecei a cantar. Aí minha avó viu aquele vídeo e falou assim: nossa, eu vou falar pra Jaciana. Foi mostrando minha mãe. Minha mãe viu. Minha avó falou assim: olha, sua filha tem um dom. Aí minha mãe, tipo assim, né? Olhou ali naquela hora, viu, mas não, tipo assim, não viu que podia, né, exercer assim o ministério. Só que aí a gente foi deixando, e quando meu pai se converteu, o meu pai que foi mais um impulso assim para me cantar, porque eu cantava, e aí quando eu cantei um dia num culto, eu tava cantando, meu pai não costumava ir na igreja, porque meu pai não gostava de pastor, meu pai tinha ódio de pastor. E aí um amigo dele um dia convidou ele para ir na igreja, ele foi, e aí enquanto eu tava cantando, meu pai veio se render aos pés do Senhor, e foi lindo. E meu pai foi um dos impulsos assim para me cantar. E aí eu comecei a cantar, depois eu entrei na Todá e tô aí. Amém. Você falou que veio de uma igreja pequena. Sim, sim. Da minha avó também, primeira igreja assim que eu congreguei foi da minha avó, que era pequena. Não sei nem quantos membros tinha. Não lembro, né, mãe? Uns 20 membros. Aí, mas tipo assim, a gente é, né, bem fervoroso, a gente subia ao monte. E depois eu me mudava muito, gente. Eu me considero uma cigana, porque eu me mudava só Jesus na causa. Todo dia eu me mudo. Aí, minha mãe tá aí. Jesus Cristo. Aí, não pode falar não, cigana não, gente. Pode não? Aleluia, gente. Aí, eu me mudava demais. E aí, eu depois me mudei pra Rio das Ostras, que é perto ali de Cabo Frio, ali, você vai conhecer, se quiser um dia ir lá. E aí, eu fui pra igreja Palavra Viva, do pastor José Carlos, né? E ali também era uma igreja pequena, na roça. E aí, a gente... Sabe aquela igreja que você tem que botar sacola no pé pra não chegar lá, né? Bem... Caramba. E aí, depois... E eu sempre tive esse negócio, porque eu não consigo congregar a igreja grande. Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não consigo. Porque eu gosto muito, tipo assim, sabe, do povo, assim. E aí, a gente foi pra São Paulo, a gente tava tentando achar uma igreja. E aí, depois, agora, a gente tá congregando na Assembleia de Deus Agape, do pastor Celso, que é uma igreja muito abençoada também. E é isso. Eu ia perguntar se você pode explicar um pouco como foi essa transição. Você cantava nessa sua igreja enquanto você era criança, Aham. para agora que você tem muitas agendas, os clipes, como foi essa passagem de uma vida para outra, a sua vida de agora? Foi bem complicado, porque sou uma pessoa muito vergonhosa, e aí eu sempre cantava e eu ficava balançando pra lá e pra cá. Minha mãe falava assim: Esté, pelo amor de Deus, parece aquele negócio de posto, né? Porque fica balançando, não faz nada. E aí, com o tempo, a graça do Senhor Jesus foi, né, se aperfeiçoando, me aperfeiçoando, e aí a graça do Senhor foi. Depois, quando eu vi, eu já fechava o olho, já dava glória, e Deus foi me usando. Mas foi bem complicado, porque por conta do público também eu tenho muita vergonha. Mas foi uma bênção, e também veio muita responsabilidade, né? Sim. Porque cantar na nossa igreja é uma bênção, glória a Deus, eu amo cantar na minha igreja. Só que você, depois, quando as agendas vão aumentando, você vai se tornando referência para as outras pessoas. Sim. Então vem responsabilidades, mas aí o Senhor vai nos dando graça para a gente ir aprendendo com o tempo. Amém. Vou fazer a última pergunta para você, tá certo? E eu quero perguntar se existe alguma história, uma ou mais, que marcaram a sua vida em que você viu um jovem sendo tocado enquanto você estava ministrando o louvor.
Tem várias histórias, né? Graças a Deus. Só que tem uma que marcou muito. Eu tava numa agenda, a primeira vez que eu fui numa agenda com meu pai. E aí eu estava cantando e tinha muita gente assim. E do outro lado da rua era tipo aberto, né? Era tipo um. Não era um show. Como é que era o nome? No campo, assim. E aí, em cima de uma casa, na laje, tinha 3 jovens. E enquanto eu cantava, os jovens, né, choravam. E Deus me usou muito para aqueles jovens. E eles se renderam a pé ao Senhor Jesus, né, mãe? Tava usando droga enquanto eu cantava. Mas aí, ali, o Espírito Santo foi, né, falando com eles. E eles choraram. Foi muito lindo. Isso marcou muito a minha vida, o meu ministério. Ver, né, que Deus vai me usando. E eu fico, tipo assim, nós não somos nada, né? E Deus nos usa. E eu fiquei muito feliz nesse dia, porque eu não sou um canal de bênção, eu não fui só um canal de bênção só pro meu pai. Começou no meu pai, mas aí foi vindo para gerações, para jovens, né, para as pessoas que são idosos, mães que não podiam gerar através de louvor, pessoas que estão no hospital e vai ouvindo meu louvor e são curadas. Também tem um caso que eu sempre olho os comentários dos meus clipes, e aí esses dias eu tava olhando um clipe e que se chama Tua Graça Me Basta. E aí a mulher, ela falou que o filho dela tinha que operar, acho, coração, alguma coisa assim, e aí tava esperando para no outro dia o médico pegar e levar eles para outro hospital. E aí, enquanto eles ouviam os louvores, o Espírito Santo foi curando o menino. E no outro dia, quando o médico foi consultar para ver como é que tava, o menino não tinha nada. E aí ela escreveu isso, fiquei muito, né, maravilhada, porque o Senhor, ele nos usa, mesmo nós não somos nada, assim, nós não somos nada na mão dele, porque na mão deles nós somos usados, porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso, eu acho lindo, porque nós não somos literalmente nada. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Espírito Santo, ele viu graça em nós, decidiu me usar. E eu acho isso muito lindo, e é isso. Amém. Esther, eu queria pedir para você louvar pra gente e aqui a gente termina a nossa entrevista. Tá. Qual? Quem era eu? Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que ele pega o que não dão valor, um vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Amém. Deus abençoe.